Olá, esse é o sexto exercício da lista do professor Jean-Pierre. Vamos ao enunciado. A viga B é suportada por um pino em A e também por um cabo BC. Então aqui temos um pino em A e aqui temos um cabo BC. Um cabo separado CG de C até G é usado para manter a estrutura na posição vertical, para a estrutura ficar na vertical. Se a B pesar 2 kN por metro e o peso da coluna FC por aqui for de 3 kN por metro, determine as cargas internas resultantes que agem nas seções transversais localizadas nos pontos D e E. Então queremos achar as forças internas aqui no ponto D e aqui no ponto E. Despreze a espessura da viga e da coluna nos cálculos. Bom, então para resolver aí, já temos a estrutura descrita pelo enunciado. Temos aí que as duas estruturas, ou seja, as duas barras estão presas por um pino A. Então, para resolver o exercício, vamos ter que separá-las e fazer o DCL de cada uma separada. Atuando em cima do conjunto inteiro, as forças que nós temos são as seguintes. Aqui temos um cabo segurando, então aqui ó, em cima do cabo, vamos ter uma força de tração, vamos chamar de tração entre C e G. Aqui entre C e B temos outro cabo, então temos outra força de tração. Será a tração entre B e C. Nesse mesmo cabo aqui, lá na outra ponta, a mesma força também aparece, que é a tração B e C. Aqui em F temos um pino, então temos uma reação na vertical, que vamos chamar de FY, e uma reação na horizontal, que temos aí, que vai ser chamada de FX. Bom, além dessas condições, temos no ponto D, que seria a metade da barra, essa barra possui um peso, que é 2 kN a cada metro, ou seja, é como se fosse um carregamento retangular em cima da barra. Então, onde fica localizada essa força concentrada? Fica no meio. E a intensidade dela? A intensidade dela vai ser aí de 2 vezes o tamanho, que seria 3,6, ou seja, 7,2 kN. E para a barra CF, pesa exatamente 3 kN por metro. Então, onde fica localizada a força-peso? Fica no meio dela, aqui. E temos um peso de quanto? De 3, que é o peso por metro, vezes a quantidade de comprimento, ou seja, 1,2 mais 2,4, 3,6, mais 1,2, 4,8, vezes 4,8. Então, temos aí uma força de 14,4 kN. Essas são as forças que temos aí. Agora, vamos fazer o DCN das barras, ou seja, colocando as forças aí com as suas decomposições e as medidas. Lembrando que o DCL tem que ser separado. Por quê? Aqui em A, como temos um pino, vai aparecer a reação de apoio aí para o pino. Então, separando aí as barras, vamos ter. Vou colocar mais para cá. Aqui temos a barra, que vai ter a medida aí 1,2, até aqui na metade 1,2, até aqui 1,2 e 1,2. Então, 1,2 metro, 1,2 metro, 1,2 metro, 1,2 metro. Nessa barra de pé, temos aí o ponto C, temos marcado, vamos ter o ponto A, temos aqui a metade onde está a força, aqui embaixo onde fica localizado o ponto E, e lá embaixo o ponto F. Aí temos, separando aqui, vamos ter a barra para o lado, tá? Que vai ter o ponto A aqui, aí no meio tem o ponto D
e lá na ponta o ponto B. Bom, com as medidas aí, colocando as medidas aqui de, como tem 3,6, dividiu na metade, 1,8 metro para um lado, 1,8 metro para o outro. Bom, agora dividiu as duas barras, vamos colocar as forças. Que forças vamos ter? Aqui em F temos Fy, reação de apoio, temos Fx, aqui exatamente nesse ponto temos 14,4 kN. Lá em cima a gente vai ter que decompor as forças, tá? Então a gente vai ter que, para decompor, achar um ângulo. Então eu vou começar a resolução por essa parte aqui, tá? Pela barra AB, fazendo a resolução, e depois vou fazer essa aqui, porque eu preciso achar uma das duas trações, e ela aparece uma vez só quando eu considero entre A e B. Então, vou colocar o ângulo, para facilitar, aqui, ó. Então, eu vou colocar aqui um ângulo θ. Então, se eu coloquei esse ângulo θ aqui, o que eu vou ter? Eu vou ter uma parte dessa tração tá para cá, que vai ser quem? Vai ser exatamente o TBC vezes o cosseno desse ângulo θ. Então, para cima, vamos ter o TBC vezes o seno do ângulo θ. Ou seja, se essas forças estão aqui para trás e para cima no ponto B, lá no ponto C, onde ela aparece para equilibrar a força de reação, elas vão aparecer nos sentidos opostos. Ou seja, uma vai aparecer para frente, que é a mesma intensidade, é o TBC cosseno θ, e a outra aparece para baixo, que vai ser o TBC seno de θ, tá? Essa força aparece nas duas barras. Além disso, agora aqui no pino A, eu separei. Então, no pino A, vai aparecer duas reações. Vai aparecer uma reação AX e uma reação AY. Se aqui no ponto A, na barra B, o AX está para frente e o AY está para cima, no ponto A, nessa barra, a reação de A tem que estar oposta, que seria reação em relação ao pino. Então, o AY aqui em A está para baixo e o AX está para trás. Bom, além disso, aqui nessa barra, não esquecemos, temos no meio uma força de intensidade de 7,2 kN. E lá na ponta no C temos outra tração. Então vamos ter que colocar um ângulo. Então eu vou pegar aqui, ó, e vou colocar um ângulo alfa. Então como vai ficar a decomposição? Vai ficar uma componente para baixo que está junto com o ângulo. Eu vou falar que é o TCG cosseno de alfa. A que vai ficar aqui na horizontal, que está sem o ângulo, que vai ficar para cá, é o TCG seno de alfa, tá? Então, esse daí é o nosso, deixa eu arrumar aqui, é o nosso DCL, ou seja, temos aí todas as forças, tá? E temos todas as medidas. Bom, para resolver o problema, a gente vai precisar encontrar aí quem é o cosseno de θ e o seno de θ, o cosseno de alfa e o seno de alfa. Então a gente vai dividir essas condições aí dentro dos triângulos retângulos para achar. Então, fazendo aqui primeiro para o alfa. Para o alfa, o que temos? O ângulo alfa está lá em cima. Que medidas a gente tem? Ó, pegando o ponto C, que está aqui em cima, o ponto G aqui e o ponto F, esse triângulo aqui, temos a medida 3,6, que é aqui embaixo. Temos do ponto F até chegar no ponto C, temos 1,2 mais 2,4 mais 1,2, 4,8. Aqui vamos calcular a hipotenusa, ou seja, 3,6 ao quadrado mais 4,8 ao quadrado, tira a raiz, vamos encontrar aqui a medida para a hipotenusa de 6.
Ou seja, agora com triângulo retângulo formado, podemos escrever quem vai ser o cosseno de alfa. O cosseno de alfa é o cateto adjacente, o cateto adjacente é 4,8, dividido pela hipotenusa, que é 6. 4,8 dividido por 6, vamos ter aí que é exatamente 0,8. E vamos ter que o seno de alfa é igual, o seno é o cateto oposto, 3,6, dividido pela hipotenusa, que é 6. 3,6 dividido por 6 vai dar 0,6. Então, o seno de alfa e o cosseno de alfa que a gente precisa aqui, já determinamos. Agora, eu preciso encontrar para o θ. Então, o que eu vou ter aí para o θ? Vou colocar aqui na parte de baixo. O θ a gente colocou aqui. Aqui está o ponto B, aqui está o ponto C e aqui está o ponto A. Quais medidas temos? Entre B e A, temos a medida de 3,6. Entre A e C, temos a medida de 1,2. Fazendo aqui a raiz quadrada lá de 1,2 ao quadrado mais 3,6 ao quadrado, tá? Que ali eu não fiz no outro, para quem não conseguiu entender, faz a mesma coisa lá. Fazendo essa continha aqui, vamos obter aí um valor de 3,79. Tá? Essa é a medida. Bom, calculando isso, vamos ter lá, podemos calcular quem vai ser o cosseno do ângulo θ. O que é o cosseno do ângulo θ? É o cateto adjacente 3,6 dividido pela hipotenusa. Que é a hipotenusa? 3,79. Dividindo isso aí, vamos chegar no valor de 0,950. E quem vai ser o seno do ângulo θ? O seno do ângulo θ é o cateto oposto, 1,2 dividido por 3,79, ou seja, vamos chegar aí no valor de 0,317 para o seno de θ. Então agora a gente tem o seno de θ, o cosseno de θ aí. Então, além do DCL, já temos os valores do seno e cosseno para os dois ângulos, que são os valores utilizados na decomposição. Então agora podemos ir para a parte dos cálculos. O que é a parte dos cálculos? Temos que fazer a análise separadamente. Então vamos fazer primeiro aqui a barra que está entre a B e achamos aí a localização do ponto D. Depois fazemos o restante, os cálculos para a barra que está entre C e F e achamos lá as reações internas no ponto E. Então vamos começar aí fazendo as reações de apoio, tá? Mas vamos fazer as reações de apoio para a barra AB. Bom, analisando a barra B, o que vamos ter? Temos aí de incógnita o TBC, a X e a Y. Se a gente fizer somatório de forças em X, somatório de forças... se a gente fizer somatório de forças em X, não vamos conseguir achar nada. Então, vamos começar aí pelo somatório de momento em A, igual a 0, tá? Horário positivo. Então, o que a gente vai ter de somatório de momentos em A? Essas forças não causam momento. Quem vai causar momento, a primeira força é o 7,2. Vai ser 7,2 positivo, porque segurou em A, 7,2 faz a barra girar no sentido horário. 7,2 vezes a distância, que é 1,8, tá? Vai dar um valor. Depois, quem causa momento? TBC cosseno θ não causa momento. Quem vai causar momento é TBC seno θ, que vai girar a barra no sentido anti-horário. Então, vamos ter menos TBC vezes o seno de θ. Quem é o seno de θ? A gente já calculou aqui, ó. É 0,317 vezes a distância. A distância do B até chegar no A é de 3,6. 3,6. Isso igual a 0. Então, dessa conta aqui, encontramos quem é o valor de TBC. Ou seja, joga esse valor para um lado, divide por esse valor aí,
vamos encontrar aí um valor de 11,36 kN para o TBC. Achou o TBC? Podemos fazer somatório de forças em X igual a zero. Para frente, positivo. O que temos em X? Temos AX e temos menos o TBC cosseno θ. Quem é o TBC? TBC é 11,36. E o cosseno de θ? O cosseno de θ é 0,95. Aí, 950. Isso vai ser igual a zero. Então, calculando aí, a x vai ser igual a 10,8 kN. E fazendo somatório de forças em y igual a zero, para cima positivo, vamos ter o AY para cima, aí vamos ter 7,2 para baixo, menos 7,2 para baixo, e vamos ter para cima mais TBC. Quem é TBC? TBC é 11,36 vezes o seno de θ. O seno de θ 950. Ou seja, isso igual a zero. Calculando aí a y, vamos chegar num valor de 3,6 kN. Ou seja, deram positivo a x e a y. Então significa que o sentido que eu adotei aqui, primeiramente, estão corretos. Significa que esse AX e esse AY também estão corretos. Então aqui, ó, para facilitar depois, vamos preencher com os números. A y a gente achou de 3,6 kN. A x de 10,8 kN. Que é o mesmo valor aqui. A x 3,6 kN. A y aí de 10,8 kN, tá? Esqueci os valores. Bom, aqui essa conta a gente também pode achar. Quem é TBC seno θ? Se a gente pegar lá o TBC 11,36 vezes o seno de θ, que é 0,317, vamos encontrar aí um valor de 3,6 kN. Se a gente fizer TBC cosseno θ, que é fazer 11,360950, isso vai dar um valor de 10,8 kN. E esses valores são os mesmos valores encontrados aqui. Então, TBC cosseno θ é 10,8 kN. TBC seno θ é 3,6 kN. Bom, então as reações de apoio na barra B a gente já fez. Agora, o que a gente vai fazer? Vai fazer as reações internas no ponto D. Então, reações internas aonde? No ponto D. Bom, então vamos lá. O que a gente vai cortar? Cortando a barra aqui entre A e B, vamos pegar a parte que está entre D e B. Por quê? Se a gente pegar esse lado, a gente teria que considerar toda essa barra aqui também. Então, como a gente ainda nem tem essa parte, vamos considerar o corte em D e pegar entre D e B. Então, vamos lá. Aqui a gente põe o ponto D e aqui o ponto B. Bom, quais forças a gente tem aí atuando? Temos aqui, ó, para cima, 3,6 kN. Para frente, temos 10,8 kN, tá? E aí vem um erro bem comum que o pessoal esquece. Esquecer de colocar o peso da barra. Lembra aqui, ó, no enunciado que ele diz que é 2 kN por metro. Então significa que essa força aqui do peso não está localizada exatamente aqui. Ela é variável conforme você pega um pedaço da barra. Então essa barra tem um peso. E onde ela vai estar localizada? Na metade, que seria um carregamento I. Qual a intensidade dela? A intensidade dela vai ser de 2, que é o valor do carregamento, vezes o comprimento que ela tem total. O comprimento total é de 1,8 vezes 1,8. Então temos uma força de 3,6 kN. Quais as medidas ficaram aí? Como essa força está no meio,
Dividiu em duas partes, ou seja, 0,9 metros para um lado, 0,9 metros para o outro. Agora lá em D a gente pode colocar as reações internas. Então, todas positivas. A normal positiva é saindo da barra. Então temos normal em D. A cortante tem que fazer a barra girar no sentido horário. Então segurou em B, para girar no sentido horário, cortante para cima. Cortante para cima. E o momento tem que fazer a barra sorrir, ou seja, tem que ir para cima. O momento em D. Agora a gente pode fazer as reações internas. Então temos lá. Somatório das forças em X igual a zero. Para frente, positivo. O que a gente tem em X? Tem menos ND e temos menos 10,8. Isso igual a zero. Portanto, vamos ter que ND é igual a menos 10,8 kN. Ou seja, vou colocar aqui, portanto, né? ND vai ser 10,8 kN. Só que não é uma força de tração como a gente desenhou, ela é uma força de compressão. O sentido correto dela está entrando na barra. Aí fazendo somatório de forças em Y igual a zero, lembrando que para cima é positivo, vamos ter VD para cima, vamos ter menos 3,6 para baixo e aqui mais 3,6. Isso daí igual a zero, ou seja, esse corta com esse. Temos que VD é zero. E fazendo somatório de momentos em D igual a zero, horário positivo, vamos ter o próprio MD lá. Aí essa força aqui vai causar um momento que vai ser positivo, segurou aqui, girou no sentido horário. Então vai ser mais 3,6 vezes a distância que é 0,9. E vamos ter 3,6 aqui girando no sentido anti-horário. Então, menos 3,6 vezes a distância, que vai ser de 1,8. Isso daí vai ser igual a zero. Então, vamos ter que o valor de MD, calculando aqui, como aqui é maior 1,8, vai dar um valor negativo aqui, jogando para o outro lado, dá um valor positivo. Calculando, vamos ter aí um valor de 3,24 kN metros para o momento em D. Essas são as reações internas no ponto D, tá? Bom, essa é a primeira parte. Bom, acabou a lousa, vou ter que apagar aí essa parte para a gente fazer a outra, tá? Só um instante, continuando. Apaga essa parte aí. Agora vamos fazer a outra parte lá da barra. Então vamos fazer aí reações de apoio, tá? Só que a gente vai fazer agora para a barra que está entre C e F. C e F. Bom, então analisando lá, o que a gente tem de incógnita? No eixo X, a gente tem de incógnita só o FX. Aqui o AX a gente já tem. Ah, não, e o TCG aqui de incógnita. Então não dá para fazer somatório em X. Em Y a gente tem o TCG aqui, que não sabe quem é. Tem o FY. Então a gente tem que começar pelo momento. Então vamos começar pelo momento no ponto F. Então somatório de momentos no ponto F igual a zero. Horário positivo. Quem vai causar momento em F? Só as forças que estão na horizontal, porque as que estão na vertical estão exatamente em cima da linha de ação. Lembrando que ele diz para desprezar a espessura da viga e da coluna. Então vamos ter lá, quem vai causar momento? Começando aqui pelo TCG, vai ser, segurou em F, TCG vai girar no sentido anti-horário. Então vamos ter menos TCG, é TCG seno de alfa. Quem é o seno de alfa? O seno de alfa é 0,6. 0,6. Essa é a força. Qual é a distância? A distância é daqui até aqui. Se a força está na horizontal, distância na vertical. Distância de 4,8. Depois,
temos essa força, que é o TBC cosseno θ, que encontramos que é 10,8. Então vamos ter, girando no sentido horário, mais 10,8 vezes a distância, que também vai ser 4,8. Aí temos, a próxima força na horizontal é o AX, que vale aí 3... Opa, aqui coloquei ao contrário, né? O AX vale 10,8 kN, arrumando. E o AY vale 3,6 kN, né? Senão vai dar as contas erradas. Então, pegando lá, o AX vai girar a barra no sentido anti-horário. De quanto? Da intensidade 10,8 vezes a distância. O AX aqui é de 3,6. 3,6. Não tem mais nenhuma força que cause momento. Isso igual a zero. Isolando o TCG aqui na equação, calculando, vamos aí ter TCG igual. Joga essas forças para lá, passo menos 0,64,8 dividindo. Vamos encontrar aí um valor de 4,5 kN para o TCG. Então, calculou o TCG, agora vamos para a próxima condição. Somatório das forças em X igual a zero. Quem vão ser as forças em X? Temos o Fx, que queremos encontrar. Aí temos o Ax, que está para trás. Então, menos 10,8. Aí temos o TCG seno θ, ou seja, negativo. Então, menos, quem é o TCG? 4,5. Lembrando que é multiplicado pelo seno de θ, não, seno de alfa, desculpa, que é 0,6. E temos mais a força TBC cosseno θ, que vale 10,8 mais 10,8. Isso é igual. Ou seja, isolando o Fx aí na equação, vamos encontrar um valor de 2,7 kN. E fazendo somatório das forças em Y igual a zero, para cima positivo, vamos ter, o que temos em Y? Temos Fy. Aí temos aqui o 14,4 para baixo, então menos 14,4. Temos o AY aqui, 3,6 para baixo, menos 3,6. Temos o TCG cosseno de alfa, ou seja, para baixo também, então menos 4,5, que é o TCG. O cosseno alfa é 0,8. 0,8. E temos o TBC seno θ, que é 3,6. Então, menos 3,6. Isso igual a zero. Ou seja, isolando Fy na equação e calculando, vamos obter aí o valor de Fy de um valor de 25,2 kN. Achamos as reações de apoio. Agora, com as condições da reação de apoio, a gente pode achar as reações internas no ponto E. Ou seja, reações internas, onde? No ponto E. Fazendo aí um corte no ponto E, a gente tem duas opções, pegar a parte de cima ou a parte de baixo. Se a gente pegar a parte de cima, tem que lembrar que tem que pegar todas essas forças e mais essa barra inteira. Então, vamos pegar a parte de baixo, que é mais fácil. Então, vamos ter aí o ponto E e vamos ter o ponto F. O que temos de força aí? Temos em F, temos uma força para cima, porque deu positivo, então o sentido adotado está correto, de 25,2 kN. Temos uma força para a direita de 2,7 kN. 2,7 kN. Aí temos, além disso, prestar atenção que essa barra possui um peso também, que é de 3 kN por metro. Então agora vamos ter uma força de peso exatamente aqui na metade. De qual intensidade? De 3. Qual é a medida dessa barra? Ou seja, entre E e F eu tenho 1,2 metros. Então eu vou ter 3 vezes 1,2. Ou seja, eu vou ter 3,6 kN de peso aí para baixo, que está exatamente na metade aí do segmento EF. E
não tenho mais nenhuma força que aparece. Então, a gente pode colocar aí as forças internas. Vamos pôr as positivas. Então, a normal, positiva é saindo, uma força de tração. Então, normal em E. A cortante faz a barra girar no sentido aí horário. Então, a cortante VE. E o momento, vamos adotar para si, aqui girando no sentido horário, tá? Porque não está nem para cima nem para baixo, não dá para saber que lado vai sorrir, ME. Agora, calculando as reações internas, então vamos ter somatório das forças em X igual a 0. Para frente a referência positiva, que a gente tem 2,7, 2,7 positivo, temos mais VE aí, isso igual a 0. Então vamos ter que VE é menos 2,7 kN, portanto VE é 2,7 kN, só que o sentido é para trás, ou seja, faz a barra girar aí no sentido anti-horário. Aí, somatório de forças em Y igual a 0, para cima positivo, então vamos ter NE para cima, temos menos 3,6 para baixo e temos mais 25,2 para baixo, para cima. Isso igual a 0. Então vamos obter o valor de NE como sendo 21,6 kN. E fazendo somatório de momentos em E igual a 0, horário positivo, vamos ter, quem vai causar momento? Temos o próprio ME que está girando sentido aí, horário já. Quem vai causar momento em E são só as forças na horizontal. Então, só o 2,7. Segurou em E, o 2,7 gira a barra no sentido anti-horário. Então, menos 2,7 vezes a distância que está na vertical, 1,2. Isso igual a 0. Então, vamos obter um valor aí de ME, momento fletor em ponto E, de 3,24 kN. Essas são as reações de apoio lá e atração. E aqui são as forças internas no ponto E, que é o que ele pede no exercício. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Se gostou, não esqueça de deixar um like. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários e eu aguardo você no próximo exercício. Obrigado.